pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para cá pro canal a minha sugestão de máscara em crochê, esse acessório que agora virou obrigatório no nosso guarda-roupa. Agora a gente tem que usar quando a gente sai de casa. Eu espero que em breve a gente fique livre dessa obrigação. Mas enquanto isso não chega, eu vou dar a minha sugestão de máscara toda em crochê, tentando dar uma carinha diferente para ela, já que a gente tem que usar, então vamos usar da maneira que a gente gosta. Eu não vou mostrar forro na nossa máscara, tá? Não vou mostrar como colocar forro na nossa máscara, mas se você preferir usar com forro, não tem problema nenhum. Você pode colocar forro da maneira que você quiser. E além da máscara, eu trouxe também uma faixa para combinar com a máscara. Olhem só, uma faixa que você pode usar na cabeça, combinando com a sua máscara. Eu não vou colocar botão nessa faixa, mas se você preferir, você também pode colocar o botão nela para poder usar a máscara ligada na faixa, enfim, da maneira que você preferir. E antes da gente começar, pessoal, eu quero dar aqui algumas informações para vocês. A primeira informação é, na verdade, a minha opinião em relação aos usos da máscara de crochê. Eu achei interessante vir aqui dar a minha opinião, tá? Porque eu estou mostrando para vocês, estou dando para vocês um tutorial de uma máscara de crochê, então eu achei interessante dar a minha opinião também. E a minha opinião, pessoal, é simples e rasteira. Eu não tenho uma opinião formada sobre elas, simplesmente porque eu nunca vi nenhum especialista, tá? Nenhum especialista falar sobre as máscaras de crochê. Então, nesse caso, eu prefiro não ficar com achismo. Ah, eu acho que se forrar serve, eu acho que se não forrar não vai servir. Não sei, tá, pessoal? Não sei. Na verdade, eu estou dando aqui sugestões de máscaras porque eu recebi pedido no meu direct no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, o meu user é esse que tá aparecendo aí embaixo, @bia_jcferreira. Segue lá, tá, pessoal? E como eu vi que eu tinha possibilidade de fazer, então eu decidi fazer para essas pessoas que me pediram, tá? Mas eu não estou aconselhando o uso e nem dizendo que não serve, tá? Eu não tenho opinião formada sobre essas máscaras e eu não quero correr o risco de ser irresponsável com vocês e passar uma informação errada. A outra informação, pessoal, é que para que a gente consiga se encontrar na nossa videoaula, eu quero que vocês prestem atenção sobre a denominação que eu vou dar para cada cor. Já que você pode usar cores diferentes da minha, então para que a gente não se perca, eu quero que você entenda o seguinte. Essa cor principal, a cor que aparece mais no trabalho, a cor que das alças, que no meu caso aqui é o preto, eu vou chamar de cor principal. Toda vez que eu falar de cor principal, eu tô falando dessa cor que vai ficar aqui na posição que está o preto, que é que vai fazer todo o acabamento, as alças, enfim. Essa cor que vai ficar apenas nas listas, que no meu caso aqui é o vermelho, eu vou chamar de cor de fundo, tá bom, pessoal? E a outra informação, pessoal, é sobre a medida da peça. Pessoal, eu não me preocupei em seguir um tamanho X, em seguir uma medida padrão, se é que tem. Eu nem me preocupei em saber disso. Eu fiz a minha máscara levando em consideração aquilo que eu achei conveniente para mim, medir no máximo nas minhas máscaras de tecido que eu tenho em casa, que eu também não sei se estão seguindo uma medida padrão. A minha máscara, ela tem 18 por 12, tá bom? Se você quiser fazer mais larga, mais alta, não tem problema nenhum, tá? As orientações que eu vou dar para vocês durante esse vídeo vai permitir que você faça com qualquer material e de qualquer tamanho, tá bom, pessoal? Você pode seguir as minhas medidas, você pode fazer as suas medidas do jeito que você quiser. E como é que a gente vai fazer isso? Bem, primeiramente você vai pegar a cor que você escolheu. Para a cor principal, eu vou utilizar o fio charme rosa candy. E você vai fazer um cordão de correntes que alcance a medida que você quer. Como eu já disse, eu vou fazer com 18 centímetros. Detalhe, esse cordão de correntes precisa ter um total par de correntes, tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 30, enfim. O importante é que tenha um total par de correntes. Eu vou fazer aqui apenas uma miniatura do nosso ponto, apenas para eu poder mostrar como é feito o ponto rapidinho. Então, a minha máscarazinha aqui, a minha amostra está bem pequenininha. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Quando você fizer o seu cordão, que você for medir, você dê uma esticadinha, tá bom? Você dê uma esticadinha para poder medir, porque como a gente vai trabalhar com pontos baixos ele tende a
alargar as correntes. Então é provável que se você não esticar isso aqui, por exemplo aqui, o meu sem esticar, essa amostrazinha aqui, ela tá dando 12 centímetros. É provável que quando eu trabalhar aqui os pontos baixos, carreiras de pontos baixos por carreira, no final a minha amostra esteja maior do que esses 12 centímetros, tá bom? Então, por isso, para que você não corra o risco de depois descobrir que a sua máscara ficou bem maior do que você queria, então você faça o cordãozinho de correntes dando uma esticadinha na hora de medir, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Você vai fazer um cordão de correntes que seja que tenha um total par, tá? Um total par de correntes. Quando você atingir a medida que você precisa com o cordão que tenha um total par de correntes, você vai pular a primeira correntinha e a partir da segunda você vai fazer pontos baixos. Lembrando, eu estou utilizando a cor principal, tá bom? Você vai fazer um ponto baixo para cada correntinha até você chegar lá na última correntinha. Quando você chegar na última correntinha, você vai fazer uma correntinha para subir, vai virar o trabalho e vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tendo assim duas carreiras de pontos baixos. Então eu vou fazer aqui essa carreira, vou fazer a próxima. Quando eu tiver com duas carreiras de pontos baixos com a cor principal, eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Terminei aqui as duas carreiras de pontos baixos utilizando a cor principal da minha máscara. E agora eu vou fazer mais duas carreiras, só que dessa vez utilizando a cor de fundo que eu escolhi. Pessoal, nessa troca de cor, você tem duas opções. Você pode arrematar o fio, cortar, esconder o fio, enfim, para você não precisar ficar trabalhando com o fio pendurado na sua peça. Ou você pode fazer a troca de cor sem tirar esse fio aqui do trabalho, tá? Utilizando dois novelos ao mesmo tempo, ok? Trabalhando com os dois novelos na sua peça. Essa segunda opção, ela é um pouquinho mais chata, porque você corre o risco de se enrolar com o fio, porém ela evita que você encha o seu trabalho de nó, tá bom? E é dessa forma que eu vou ensinar pra vocês como é que a gente faz. Então, se você for fazer dessa forma, você vai desmanchar o seu último ponto baixo. Ó, tô desmanchando o último ponto baixo e você vai refazer parando com duas laçadas na agulha. Olha só, eu vou entrar aqui na base, vou laçar o fio e vou puxar. Tô aqui com duas laçadas na agulha. Agora eu vou pegar o fio que eu escolhi como cor de fundo, tá bom? No meu caso eu vou usar esse rosa pink aqui. Fiz aqui, olha só, não tem nenhum nó. Só dei uma dobrinha aqui, deixei uma ponta bem longa pra ficar mais segura e vou puxar com a agulha essa alcinha por dentro das duas alças que estão na agulha, dessa forma. Agora o que eu vou fazer? Com o fio que tá vindo do novelo da cor de fundo, eu vou fazer uma correntinha, tá bom? Vou virar o trabalho. A ponta do fio da cor de fundo, eu vou segurar aqui, porque eu vou esconder ela dentro das próximas carreiras de pontos baixos, dentro dos próximos pontos baixos, tá bom? Eu vou fazer essa carreirinha de ponto baixo sobre ela, então eu vou segurar ela aqui atrás. Vou segurar também o fio que tá vindo do novelo da cor principal, para que esse último pontinho que eu fiz não desmanche. Então eu vou segurar ele apenas até eu fazer o primeiro ponto baixo aqui. Então olha só, eu vou entrar aqui no primeiro ponto, vou passar com a agulha por baixo do restinho do fio dessa nova cor, vou laçar o fio e vou puxar. Agora eu posso até soltar essa aqui, tá bom? Pessoal, para que você não se enrole, deixa uma cor de um lado e outra cor do outro, tá bom? Para que você não fique se enrolando. Então agora é só você fazer ponto baixo sobre ponto baixo, envolvendo essa pontinha aqui para você ir escondendo ela, ok? Então, pessoal, são duas carreiras novamente, usando agora a cor de fundo, tá bom? A cor que você escolheu para fazer a cor de fundo. Então, quando eu estiver aqui finalizando a segunda carreira, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só. Fiz aqui as duas carreiras utilizando agora a cor de fundo, faltando aqui apenas o último ponto baixo. Por que que eu deixei o último ponto baixo sem fazer? Porque agora eu vou voltar para a cor principal e eu vou fazer a troca de cor da mesma maneira que eu fiz anteriormente. A diferença é que a cor principal já está no trabalho. Então eu só vou precisar levantar a cor. Primeiramente eu preciso aqui dar início ao ponto baixo, parando com duas laçadas na agulha. Olhem só. Parei com duas laçadas na agulha. Agora eu vou deixar aqui esse fio da cor de fundo de lado e vou levantar a cor principal.
Aí eu laço a cor principal e puxo por dentro das duas argolas. Vou puxar aqui a cor de fundo para dar uma apertadinha nos pontos. E aqui eu faço uma correntinha, viro o trabalho, tá? Virei o trabalho. Vou fazer aqui 2 pontos baixos, um em cada ponto. Então, eu venho aqui, faço o primeiro ponto baixo. Olha só, o primeiro ponto baixo. Vou pro ponto seguinte e faço o segundo ponto baixo. Pessoal, todas as vezes em que você for fazer, a partir de agora, as duas carreiras de pontos baixos, utilizando a cor principal, você também vai fazer um ponto, que é um ponto baixo, mas para diferenciar, eu vou chamar de ponto caseado, porque ele é um ponto, ele é o mesmo ponto que a gente faz quando a gente vai casear toalhas, tá? Toalhas de pano de prato, enfim. Então, para que a gente consiga diferenciar, eu vou chamar esse ponto de ponto caseado. Mas, na verdade, ele é um ponto baixo, só que pego carreiras mais abaixo. Olhem só. Sem laçar o fio na agulha, eu vou para a primeira carreira, contando de cima para baixo da cor principal. Olhem só. A primeira carreira é essa aqui, ó, contando de cima para baixo. E eu vou contar 2 pontinhos baixos, 1, 2. E no terceiro ponto, eu vou fazer esse ponto caseado. Olhem só os buraquinhos, tá, pessoal? 1, 2, e no terceiro ponto, que é o terceiro buraquinho, eu vou fazer esse ponto caseado da seguinte forma. Sem laçar a agulha, eu venho nesse buraquinho, eu entro com a agulha, laço e puxo lá pra cima. Observe que ele vai ficar na frente desse ponto bem aqui, ó, desse buraquinho aqui que vocês estão vendo. Olhem só, deixa eu soltar a agulha aqui. Ele vai ficar bem na frente desse pontinho aqui. Ele vai representar esse pontinho. Então, esse pontinho você não vai mais utilizar, tá bom? Olhem só. E aqui na altura, eu faço um ponto baixo. Ele é um ponto baixo, só que ele é um ponto baixo pego mais nas carreiras anteriores, entendeu? Mais alongado. Chamo ele de caseado, como eu disse, em referência aos caseados que a gente faz em toalhas, que a gente faz dessa forma, tá? Eu vou no ponto seguinte e vou fazer um ponto baixo. Vou no ponto seguinte e vou fazer um ponto caseado. Lembrando, vou pular aqui agora esse primeiro ponto e no ponto seguinte eu faço esse ponto caseado. Vou no ponto seguinte e faço um ponto baixo. Vou no ponto seguinte, olhem só, pessoal, quando você for fazer o caseado, para você não confundir o local que você precisa entrar com a agulha, você tem que lembrar o seguinte: depois do último caseado que você fez, você vai contar apenas um ponto e no ponto seguinte você entra com a agulha. Olhem só. Esse pontinho aqui de cima que o caseado fica na frente, como eu já expliquei, ele você não usa mais. Você vai para o ponto seguinte e faz um ponto baixo. Aí no ponto seguinte, outro caseado. Vou pular esse ponto aqui e nesse aqui eu entro com a agulha. Olhem só como tá ficando. Simples assim, pessoal. Você vai fazer isso até restar apenas 2 pontos baixos aqui no final da carreira. Então, quando estiver faltando apenas 2 pontos baixos no final da carreira, a gente volta, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no finzinho da carreira, tô fazendo aqui o último caseado e olhem só, está restando aqui 2 pontos baixos. E a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez no começo. No começo a gente fez 2 pontos baixos, então agora a gente vai encerrar com 2 pontos baixos. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinha para subir, virar o trabalho e vai fazer um ponto baixo para cada ponto, independente de ser ponto baixo convencional ou de ser o caseado, tá, pessoal? O caseado é esse que fica aqui na parte de trás com o formato de V. Você também vai fazer um ponto baixo sobre ele. A gente vai sempre trabalhando 2 carreiras de cada cor, 2 carreiras de cada cor. Então, a gente vai terminar aqui essa cor. Depois dela, eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos convencionais, tá? Utilizando a cor de fundo, que no meu caso é essa cor aqui com rosinha mais forte. Aí, quando eu terminar essas 2 carreiras, utilizando a cor de fundo, eu volto para mais uma vez mostrar uma carreira feita com o ponto caseado, tá bom? Para não restar dúvida. Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer agora a troca de cor. Como eu já tenho mais prática nessa troca de cor, então eu faço rapidinho, tá? Você faz com calma, você que não tem costume, mas depois vai ficar mais simples. Vou iniciar a carreira fazendo 2 pontos baixos. 1, 2. E depois de 2 pontos baixos, eu começo a fazer o ponto caseado.
vou contar aqui na primeira carreira da cor principal, contando de cima para baixo, olhem só. Essa aqui é a primeira carreira. Eu venho no terceiro ponto, 1, 2, 3, e nesse terceiro ponto eu vou fazer o primeiro ponto caseado. Aí eu vou para o ponto seguinte e faço um ponto baixo convencional. Aí eu vou para o ponto seguinte, olhem só, eu vou pular esse ponto, no ponto seguinte eu vou fazer um ponto caseado. Um ponto baixo convencional, pulo um ponto, no ponto seguinte um ponto caseado. Aí eu faço um ponto baixo convencional. Olhem só, esses riscos, eles ficam na mesma direção, como vocês podem ver. Ok? Simples assim, pessoal, não tem risco. E vocês vão repetir, 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 até vocês alcançarem a medida que você quer, que no meu caso foi de 12 centímetros, mas como eu já disse, eu não segui nenhuma medida padrão, e você pode fazer do tamanho que você achar melhor. Eu vou mostrar agora a minha peça mais adiantada, que a gente vai prosseguir dela. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho, já mais adiantado. Como eu já disse, aqui eu trabalhei 12 centímetros, mas eu queria pedir uma coisa para vocês, que é muito importante. A sua última carreira trabalhada precisa ser feita com a cor principal, aquela carreira onde a gente faz o caseado, tá? O ponto caseado. Nós trabalhamos as cores de 2 em 2 carreiras, só que nesse caso aqui você vai fazer apenas a primeira carreira. A segunda carreira a gente vai fazer depois, tá bom? Então agora você vai parar aqui nessa carreira onde a gente faz o caseado. Isso independente do tamanho que você escolheu fazer. Aí você vem agora para onde você parou. E junto a esse último ponto baixo que você fez, você vai fazer mais 2 pontos baixos. Nós vamos trabalhar na lateral dos pontos, fazendo agora as duas alças, o acabamento lateral. Aqui eu tenho a carreira, a primeira carreira com a cor de fundo, eu vou fazer um ponto baixo nessa carreira. Aí eu já vou para a próxima cor. Cada cor, aliás, tem 2 carreiras, mas eu vou fazer um ponto baixo para cada cor. Então eu venho na cor seguinte e faço outro ponto baixo. Eu vou para a cor seguinte e faço mais um ponto baixo. Vou para a cor seguinte e faço outro ponto baixo. Na cor seguinte, mais um ponto baixo. Olhem só. E eu vou fazendo isso aqui até eu chegar lá no final, fazendo um ponto baixo para cada cor. Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo sobre o primeiro ponto baixo. Aí eu vou começar a pular alguns pontos baixos. Eu vou pular aqui o primeiro ponto baixo e no segundo eu vou fazer um ponto baixo. Aí eu pulo novamente, pulo o primeiro ponto baixo, no segundo um ponto baixo. Pulo o primeiro ponto baixo, no segundo outro ponto baixo. Pulo mais um ponto baixo, no segundo outro ponto baixo. E eu vou fazer isso aqui até o final da carreira, tá? Isso vai servir para que a lateral fique mais fechadinha, mais encolhidinha. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, tô fazendo aqui o último ponto baixo. E agora, pessoal, agora a gente vai arrematar o fio. Vou arrumar aqui e a gente vai passar pro outro lado, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai pro outro lado e no outro lado a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse. O fio a gente vai prender no último ponto baixo da última carreira que você fez de caseado, tá? Então, você vem aqui no último ponto baixo e nesse último ponto baixo você prende o fio. Vou prender aqui com 2 nozinhos e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Vou iniciar com uma carreira fazendo um ponto baixo para cada cor. Olhem só. Vou puxar aqui o fio para fazer uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Aí eu já passo para a cor seguinte para fazer outro ponto baixo, na cor seguinte outro ponto baixo e assim eu sigo. Quando eu chegar no final da carreira, eu volto, dessa vez pulando um ponto baixo. Pulo um ponto baixo, faço um ponto baixo no ponto seguinte. Pulo um ponto baixo, faço um ponto baixo no ponto seguinte. Aí quando eu chegar no final dessa segunda carreira, a gente volta. Vamos lá. Cheguei aqui no final da carreira e agora é hora da gente fazer as alças. Pessoal, as alças é o seguinte, se você tiver em casa o elástico roliço, você pode usar. Se você tiver o elástico achatadinho, um pouco mais fininho, você pode usar qualquer tipo de elástico. Mas como a gente sabe que a gente está num momento em que a gente não consegue sair para comprar elástico, caso você não tenha em casa, então eu vou ensinar vocês a fazer com o próprio crochê, tá bom? A
questão do tamanho das alças, isso vai variar muito, vai ter que ser feito a seu critério. Por quê? Porque isso depende do seu gosto, se você gosta da máscara mais apertada, se você gosta da máscara mais folgada, se você quer prender na orelha, se você quer prender na faixa, então tudo isso vai influenciar no tamanho da alça. Eu vou fazer aqui uma alça que vai ter mais ou menos 14 centímetros, tá? Pra mim, mais ou menos 14 centímetros para ter a máscara do jeito que você viu aí nas fotos é o suficiente. Mas mesmo que você esteja fazendo exatamente igual a mim, pode ser que para você não seja, porque isso acaba sendo uma questão muito pessoal. Então, o mais importante é você ir medindo, tá bom? Ir medindo em você. Eu vou fazer aqui 25 correntes, tá? Que é o que vai me dar mais ou menos 14 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 23, 24, 25. Vou virar e vou fazer aqui um ponto baixo no último ponto da carreira. Tá um pouquinho difícil de colocar no último ponto da carreira e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou virar o trabalho, observe que eu não fiz correntinha para subir. E eu vou fazer agora um ponto baixo para cada uma dessas correntes. Se você preferir, para não ficar muito grossa, você pode usar pontos baixíssimos. Eu vou fazer com pontos baixos mesmo, tá? Eu vou fazer um ponto baixo para cada uma dessas correntes. E quando eu chegar aqui, na parte de cima, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a carreira de ponto baixo que faltou. Lembra que eu pedi para você fazer apenas a última carreira onde tem um caseado, não fazer a segunda carreira? Pois é, eu quero que você faça a segunda carreira agora. Quando você terminar de fazer os pontos baixos na alça, você vai fazer a segunda carreira. Aí quando chegar do outro lado, a gente volta. Vamos chegando aqui no último pontinho, olhem só, cheguei aqui do outro lado já, fiz a carreirinha que tá faltando aqui, já terminei aqui a alça. E agora eu vou fazer desse lado a mesma alça que eu fiz dessa. Se eu usei 25 correntes aqui, então eu vou usar 25 correntes aqui. Vou prender essas 25 correntes aqui no último pontinho. E depois eu volto fazendo o ponto baixo. Quando eu chegar aqui em cima, eu arremato e a nossa máscara vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, e assim estão as nossas máscaras finalizadas. Eu espero que vocês tenham gostado. E como prometido e eu não esqueci, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer a faixa, tá? A nossa faixa ela é super simples de fazer, eu vou utilizar o mesmo ponto e as mesmas teorias bem similares ao que a gente utilizou na máscara. E a primeira é o seguinte, vamos falar das medidas primeiramente, vamos falar das medidas. Você precisa tirar a circunferência da cabeça de quem vai utilizar a peça. Pode ser uma criança, pode ser um adulto, enfim, tanto faz. No meu caso, eu vou fazer essa faixa para uma cabeça que tem 58 centímetros de circunferência. E desse total, você vai tirar mais ou menos 10 centímetros, tá? Pode ser 10 centímetros, pode ser 9 centímetros, pode ser 11 centímetros, por isso que eu tô dizendo mais ou menos. Não tem um número X que você vai tirar mais ou menos isso. Por exemplo, eu vou fazer para uma cabeça de 58 centímetros, então eu vou utilizar a medida de 50 centímetros. Eu tirei 8 centímetros, tá bom? E eu vou fazer, então, um cordão de correntes que alcance esses 50 centímetros, tá? Vou fazer um cordão de correntes, vou esticar na hora de medir para alcançar 50 centímetros. Lembrando que esse cordão precisa ter um total par de correntes, tá? Um total par de correntes. Pronto, daí é só eu fazer o mesmo ponto que eu fiz na máscara, que você já deve ter aprendido. 2 carreiras com a cor principal, 2 carreiras com a cor de fundo e aí a gente começa a fazer com a cor principal os caseados. A minha faixa, ela ficou aqui com quase 52 centímetros, como eu disse, acaba cedendo um pouquinho por causa do ponto baixo. Ficou com quase 52 centímetros e ela tem 5 centímetros de altura, tá bom? 5 centímetros de altura. A altura também é você que vai definir, se você quer repetir os meus 5 centímetros de altura, se você quer fazer maior, se você quiser fazer menor, enfim. Eu fiz 3 carreiras utilizando a cor de fundo, como vocês podem ver. Então, essa aqui é a minha faixa. Agora eu vou fazer o acabamento lateral, que é a fitinha pra gente poder amarrar atrás. Eu vou fazer ela bem simples, tá?
Então agora a gente volta para o último ponto, tá? Lembrando que no caso da faixa, ao contrário da máscara, que a gente deixou a última carreira para fazer depois, no caso da faixa a gente vai fazer as duas carreiras até o final, duas carreiras de cada cor até o final, tá bom? Então a gente vem aqui no último ponto e faz 2 pontos baixos junto ao último, pra gente fazer a curvinha. E aqui na lateral a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada carreira. Essa é mais uma diferença que a gente tem da máscara. Na máscara a gente fez um ponto baixo para cada cor. E aqui a gente está fazendo um ponto baixo para cada carreira. Ou seja, cada cor vai ter 2 pontos baixos, já que elas têm 2 carreiras. Então aqui eu estou na cor preta, vou fazer 2 pontos baixos na cor preta. Na vermelha, 2 pontos baixos na vermelha. E aqui eu cheguei na última repetição de cor, que é a preta novamente, então eu vou fazer 2 pontos baixos, mas eu vou também fazer mais um ponto baixo, que é na correntinha, olhem só. Então eu venho aqui na correntinha e faço mais um ponto baixo. Eu não sei quantos pontos baixos eu fiz, tá? Também não sei quantos você fez, porque isso também vai depender da quantidade de carreiras que você fez. Mas eu acho prudente que você vá contando quantos pontos você fez, que você conte quantos pontos baixos você fez, para você ter certeza que do outro lado, quando você for fazer o outro lado, você vai colocar a mesma quantidade de pontos baixos, tá bom? Eu tenho aqui, observe que eu fiz aqui 3 pontos baixos, tá? Que era para poder fazer a curva. Só que eu vou contar esse cantinho com apenas um ponto baixo. O outro é da curva, tá? Então não interessa, só um ponto baixo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos. É o que eu tenho. Se o seu deu diferente, não tem problema nenhum. O que eu vou fazer agora, pessoal, é uma espécie de diminuição. Até que eu fique com uma faixa bem fininha aqui atrás. Vou fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto. E eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos, um em cada ponto. Só que esses 3 pontos altos eu vou fechar junto. Então, eu venho aqui no primeiro ponto e vou parar o primeiro ponto alto com 2 laçadas na agulha. Vou para o segundo ponto e vou parar o segundo ponto alto com 3 laçadas na agulha. Vou para o terceiro ponto e vou parar o terceiro ponto alto com 4 laçadas na agulha. Aí eu laço pela última vez e fecho esses 3 pontos juntos. Então agora, aliás, os 4, porque as 3 correntes para subir também equivalem a um ponto. Então agora eu vou repetir 3 pontos altos fechados juntos, olhem só. 2, 3, fecho junto. Novamente. 1, 2, 3, fecho junto. Mais uma vez. 1, 2, 3, fecho juntos. Aqui no meu restaram um pontinho só. Eu posso fazer só um ponto alto, não tem problema nenhum. Pessoal, não existe, não precisa seguir uma regra, tá? O importante é que você vá fazendo isso, vá fazendo uma espécie de diminuição. Aqui eu tenho agora, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 pontos correndo, contando com as 3 correntes para subir. Então, eu vou fazer aqui novamente. 3 correntes para subir. Venho para o ponto seguinte, vou fazer um ponto alto. Venho para o ponto seguinte, vou fazer outro ponto alto. Venho para o ponto seguinte, vou fazer mais um ponto alto. No ponto seguinte, que nesse caso aqui já é as 3 correntes para subir, e vou fazer outro ponto alto. Bia, o meu não tá exatamente igual ao seu, não tem problema, pessoal. O que é importante é que você faça do outro lado a mesma coisa que você fez no primeiro. Olhem só, aqui eu já considero que eu já tenho um tamanho ideal de faixa para poder fazer o laço. Então, o que eu vou fazer agora é só repetir esses 5 pontos altos até eu chegar no tamanho que eu quero, tá bom? Olhem só, 3 correntes, vou virar o trabalho e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Se você preferir, você pode fazer só ponto baixo também. É uma opção, fazer só ponto baixo ao invés de ponto alto. Aqui, 3 correntes. Viro o trabalho. E vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Vou só repetindo esses 5 pontos altos sobre 5 pontos altos até eu chegar num tamanho que seja suficiente para eu amarrar a faixa no meu cabelo, tá? No meu caso, como a circunferência é de 58 centímetros, então,
precisa passar não só desse lado como desse, medido dos dois lados, precisa passar de 58 centímetros, tendo espaço suficiente para amarrar, para fazer um lacinho do jeito que a gente gosta, tá? Então, eu vou concluir esse lado aqui, vou fazer esse outro e volto já para mostrar como ficou. Pronto, pessoal, olhem só como ficou aqui a nossa faixa. Fiz exatamente igual dos dois lados, com a mesma quantidade de carreira. Então, agora é só você amarrar a sua faixa e usar. Se você preferir, se você tiver a oportunidade de colocar um elástico, de repente você tem elástico em casa, você pode substituir por elástico, caso você prefira, tá? Eu dei aqui apenas uma sugestão para aquelas pessoas que não têm possibilidade de comprar elástico agora, já que tá tudo fechado por aí, tá bom? Então, assim está pronta a nossa faixa. Se você quiser, como eu disse, eu não iria aplicar botões no meu. Eu apenas fiz uma faixa combinando com a máscara, mas se você preferir colocar botões para que você use a máscara diretamente preso na faixa ao invés de na orelha, você também pode fazer isso tranquilamente, tá bom? Então, pessoal, esse aqui é o resultado final do nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.